Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui, né, no evento da Ampur Rio e a escola, né, para mais uma apresentação desse evento super importante de aproximação, né, da Ampur Rio com a educação básica e o ensino de história. Eu sou Claudiane Torres da Silva, sou professora da educação básica aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro e hoje vou estar mediando, né, essa conversa com a Alessandra Carvalho e com a Alicia Quinan, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do evento de hoje, que é ensino de história e ditadura civil-militar no Prof. História. Eu vou começar apresentando um pouco vocês duas, né, para o público e fazendo duas perguntas mais gerais, né, para a gente começar o nosso bate-papo. Depois eu gostaria que começasse a responder a professora Alessandra Carvalho, e aí a gente conclui com a professora Alicia, tá? Para a gente conseguir ter aí uma conversa, né, bastante proveitosa. A professora Alessandra Carvalho é professora do setor curricular de História do CAP da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação de Ensino de História, né, no núcleo do Prof. História da UFRJ. Alessandra possui mestrado em História Social e doutorado em Sociologia e pesquisa ensino da ditadura e dos temas sensíveis na educação básica. Alicia Gomes Quinan é professora de História, né, da Educação Básica, com experiência na rede pública e privada, né? E a Alicia fez uma dissertação pelo Prof. História chamada As Memórias dos Jovens sobre a Ditadura Civil-Militar e a Função Social do Historiador Professor. Então, a gente vai começar com a Alessandra, né? Eu tenho duas perguntas para você, Alessandra. A primeira delas é que eu queria que você apresentasse um pouco a sua trajetória, né, do CAP da UFRJ e até você chegar no Prof. História, né? Eu sei que você está lá desde o início do programa e eu queria que você contasse um pouco como o Prof. História surgiu, né, na sua carreira, e depois que você falasse um pouquinho da importância do ensino de temas sensíveis, né, sobretudo da ditadura civil-militar, para os professores da educação básica dentro da experiência que você tem no Prof. História. Para a Lícia, a gente vai começar falando um pouquinho, Lícia, né, também um pouco da sua trajetória na educação básica, né, como professora de História. Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse para a gente um pouquinho da importância do Prof. História, né, na sua formação continuada, e por que você escolheu o Prof. História e não um mestrado acadêmico, né? Isso é uma coisa, acho que é importante para os professores da educação básica entenderem, né, a diferença, né, dessa escolha pelo Prof. História, e depois que você falasse um pouquinho da sua dissertação e como foi fazer esse trabalho de pesquisa e essa aplicabilidade em sala de aula, tá bom? Então, vamos começar com a Alessandra. Por favor, Alessandra. Bom, boa noite, Claudiane, Lícia, boa noite a todo mundo que está acompanhando essa conversa que a gente vai ter aqui. Eu agradeço demais o convite da Ampur Rio para poder vir aqui conversar sobre questões que são importantes, sobre a questão da educação básica. Também acho muito importante essa aproximação entre a entidade que nos representa, que encaminha nossas questões e demandas, e as experiências dos professores de História da Educação Básica, né? Então, agradeço muito o convite e destaco muito a importância dessa iniciativa da Ampur Rio. Então, respondendo a sua primeira pergunta sobre a minha trajetória, eu sou professora de História há 28 anos, e desses 28 anos, 20 anos eu trabalho como professora de História no Colégio de Aplicação da UFRJ, que a gente chama de CAP UFRJ. E desde o início desse trabalho no CAP UFRJ, a formação como professora de História, de turmas do ensino fundamental e médio, a formação inicial dos professores sempre foi uma atribuição minha como professora, né? Então, eu fui aprendendo a atuar na formação inicial como orientadora de estágio de licenciandos e licenciandas do Instituto de História da UFRJ, e isso foi me aproximando de alguma forma, das discussões do ensino de história. Ao mesmo tempo que eu
ia acumulando uma experiência e uma reflexão sobre formação de professores, eu terminava meu doutorado, que foi sobre a história política da ditadura civil-militar. E assim que eu terminei o meu doutorado, então, esses dois caminhos, essas duas trilhas de atuação e também de reflexão e pesquisa se encontraram, né? Eu falei, bom, depois de muitos anos estudando a história política da ditadura civil-militar, tinha uma questão ali também de como estabelecer diálogos entre essa formação de pesquisa, de pesquisadora, e a educação básica, que era onde eu me encontrava e me encontro até hoje, né? E eu terminei meu doutorado ali em 2008, depois fui começando a fazer projetos que envolviam o ensino de história da ditadura na educação básica, então já fui começando a trilhar esse caminho aí e me aproximar dessa discussão. E aí, em 2014, quando a proposta do Prof. História já tinha sido elaborada e estava sendo encaminhada a formação do corpo docente do programa na UFRJ, eu fui convidada para participar do programa. Então, entrei, me credenciei como professora do Prof. História desde a primeira turma, em 2014. Né? E desde então, eu tenho atuado no Prof. História em diferentes atividades. Eu sou professora, então eu já ministrei diferentes disciplinas, também como orientadora, e desde 2014, desde a turma da Lícia, que foi a primeira. Lícia participou, né, do meu primeiro grupo de orientandas, lá em 2014. Boa parte das orientações que eu concluí, né, na verdade, das orientações que eu atuei como docente, foram sobre o ensino da ditadura, ou questões relacionadas a direitos humanos, né? E a partir entre 2000, eu não vou conseguir recuperar a data, 2017 e 2023, eu atuei na Comissão Acadêmica Nacional do Prof. História, como coordenadora de bolsas. Então, eu também tive a experiência como professora, como orientadora, tive a experiência como coordenadora do programa da UFRJ do Prof. História, e depois uma experiência nacional que me permitiu ter uma visão mais global do funcionamento do Prof. História, né? Então, acompanhei assim, o crescimento do Prof. História. Quando eu entrei para a Comissão Acadêmica Nacional, tinha acabado de acontecer a primeira expansão, estava com 27 núcleos, e hoje a gente tem 39 núcleos. A gente também tinha só o curso de mestrado profissional, e quando eu saí da Comissão Acadêmica Nacional há 2 anos atrás, o doutorado já tinha sido encaminhado, não aprovado, mas encaminhado, a proposta já sendo feita. Esse trajeto de 11 anos de Prof. História também é um trajeto de expansão, um trajeto de consolidação do programa, porque nos primeiros anos nós mesmos fomos aprendendo o que era uma proposição didática, as possibilidades de proposição didática de um mestrado profissional, né? Que muitas vezes fala qual é o produto que você vai produzir, mas ele, na verdade, é uma proposição didática, e a gente foi aprendendo as múltiplas possibilidades de atuação do professor e da professora de história. Então, a gente foi também acompanhando a produção de proposições didáticas que se referem ao espaço urbano da cidade, que se referem à atuação do professor em espaços museológicos. Então, hoje o Prof. História tem um banco de dissertações muito rico, acerca não só de práticas que a gente pode desenvolver na sala de aula, mas de práticas que a gente pode desenvolver na escola, de práticas que a gente pode desenvolver na cidade, nos bairros onde estão as nossas escolas, e, enfim, como políticas públicas também, né? Estou aqui lembrando de uma dissertação que eu li do núcleo da UFRJ, em que a proposição didática final foi uma disciplina para o novo ensino médio para ser oferecida para a SEDUC, para a Secretaria Estadual de Educação, né? Então, isso dá também uma pista para a gente das 1000 possibilidades que o Prof. História vem construindo para o ensino de História, né? E o que eu acho importante destacar nessa trajetória de consolidação do programa é que ele se baseou em 2 questões fundamentais para o ensino de história e para o ensino de qualquer disciplina, e que hoje vem sendo muito atacadas, né? Uma é a autonomia,
do professor e da professora para elaborar as suas aulas, para pensar as suas atividades com as suas turmas, com seus estudantes, de acordo com as características da sua escola, dos seus estudantes, de acordo com a sua própria formação e com as suas opções metodológicas. E a outra característica é a autoria docente, que está muito ligada à autonomia, né? Se a gente dá ao professor a autonomia, se a gente permite ao professor e à professora, né, que ele tenha a possibilidade de criar suas aulas, de refletir sobre as suas aulas e de, né, produzir sempre um ensino de história inventivo, ali está a marca também da autoria docente, né, que todas nós temos. Então, eu acho que o Prof. História também tem uma importância muito grande de enfrentar essa maré dos últimos 10, 15 anos, que tem esvaziado a profissão docente como um lugar de pensamento, de reflexão, de criação, de reflexão intelectual, de produção intelectual também. Então, a nossa diretriz, um pouco, a premissa, eu diria, do Prof. História é que a gente só pode pensar no ensino de história e pensar numa dissertação, numa tese de doutorado, em cima da defesa da autonomia dos professores e das professoras e também da autoria que todas nós imprimimos e temos direito de imprimir nas nossas aulas, né? Então, eu sou uma entusiasta do Prof. História. Eu acho que ele é muito importante para a gente enfrentar políticas públicas de educação que têm não só produzido uma desvalorização do professor e da professora, mas que têm esvaziado a história do seu sentido de formação crítica, de formação sólida, né, de desenvolvimento intelectual, cognitivo dos alunos. O Prof. História, eu acho que é um lugar onde os professores e as professoras de história encontram um espaço de diálogo e um espaço de fortalecimento da sua identidade profissional, né? Então, vocês já viram que, de fato, eu gosto muito do Prof. História e, por isso, até, enfim, trabalhei nele durante 6 anos na Comissão Acadêmica Nacional. E aí, em relação à segunda pergunta, a segunda questão que você me colocou, né, Claudiane, sobre o ensino de temas sensíveis e, sobretudo, da ditadura civil-militar, por conta né, das minhas trajetórias de pesquisa anteriores, eu fiz essa convergência entre a reflexão sobre o ensino de história e a história da ditadura civil-militar. E desde que eu entrei no Prof. História, então, tenho acompanhado, seja como orientadora, seja como participante de bancas de defesa de trabalhos, ou seja também como leitora, dessa produção do Prof. História. E a primeira coisa que eu acho interessante de destacar é que, se você vai lendo as dissertações que começaram a ser defendidas ali em 2016, né, porque a primeira turma entra em 2014 e começa a defender seus trabalhos no segundo semestre de 2016. E se a gente vai lendo as dissertações de 2016 até as dissertações que estão sendo defendidas em 2024, 2025, a gente tem ali fontes históricas sobre o que está acontecendo em sala de aula em relação ao ensino da ditadura militar. Porque uma característica das dissertações do Prof. História é que todos os seus autores e as suas autoras falam do que está acontecendo na sua sala de aula, o que está acontecendo na sua escola. Então, em primeiro lugar, essas dissertações são como uma fonte histórica para a gente acompanhar quais foram os obstáculos colocados nos últimos 10 anos ao ensino dos temas sensíveis, e entre eles a ditadura civil-militar. A gente consegue acompanhar e refletir sobre como as ideologias de extrema-direita chegaram à escola, chegaram de que maneira. As dissertações nos mostram também que elas não estão só na sala de aula de história, mas elas estão nas relações entre os funcionários da escola e os professores, elas estão nas relações entre as direções da escola e os professores. Então, eu que estou lendo essas dissertações há quase 10 anos, eu posso acompanhar como que esse processo histórico nacional brasileiro está se refletindo dentro da sala de aula de história e dentro das escolas. Eu acho isso bastante interessante. Por quê? E aí eu vou para um segundo aspecto, né?
Porque, num primeiro momento, e eu acho que a Alicia vai falar mais sobre isso na dissertação dela, ali em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, a gente passou por um processo muito de tentar entender o que estava acontecendo. Como que, de uma maneira muito forte, as narrativas sobre a ditadura militar, produzidas pela extrema-direita, produzidas em sites da internet, produzidas no YouTube, divulgadas ali, como que elas foram sendo produzidas e como que elas foram sendo disseminadas e qual era o impacto dessas narrativas dentro de sala de aula. Mas é interessante perceber também que, e ali em 2018, teve a eleição do Jair Bolsonaro, e isso alcançou um outro patamar, porque a defesa da ditadura passou a ser feita pelas próprias autoridades do Estado brasileiro. Mas é interessante perceber também que depois desse momento inicial em que os professores tentaram entender esse processo, e, claro, responder ao processo de negacionismo, falsificação do passado, né, de uma chegada muito rápida e muito avassaladora de vídeos da internet nas salas de aula, a partir de 2019, 2020, ou seja, uns 5 anos depois desse processo, os professores e as professoras que discutem esse tema no Prof. História e elaboram suas proposições didáticas, começaram, de uma maneira muito intensa, encontrar convergências em como dar conta do ensino da ditadura civil-militar. Né? Então, é um processo de 10 anos que passa por um certo momento inicial, ou uma primeira fase, em que todo mundo fica muito assustado, em que todo mundo fica muito angustiado, todo mundo fica muito chocado com defesa de tortura, com exaltação de torturadores e tudo. Mas depois também existe uma produção intelectual importante dos professores e professoras que escreveram suas dissertações no Prof. História sobre como construir novas possibilidades para esse tema. E eu acho que nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, as dissertações, inclusive, têm sido dissertações mais que trazem uma perspectiva mais esperançosa. Claro, também acabou o governo Bolsonaro, né? Mas sobrevivemos. Aprendemos, sofremos, mas também chegamos, né? Mas o que eu acho interessante é que, no final das contas, para eu não me alongar muito também, a gente tem um acervo de cerca de 120 dissertações do Prof. História sobre ditadura militar que eu consegui identificar e que são muito ricas. Então, a gente tem trabalho sobre teatro, a gente tem trabalho sobre música, a gente tem trabalhos de educação patrimonial, a gente tem muitos trabalhos com testemunhos, a gente tem trabalhos com história oral, a gente tem trabalhos em que os próprios alunos produzem material didático, né? Então, ao lado dessa reflexão sobre como ensinar a ditadura civil-militar nos dias de hoje, ou ao lado, junto com essa reflexão, né, e com o sofrimento que todos nós vivenciamos em relação a essa ascensão da extrema-direita, há também ali uma produção muito importante e muito rica, que pode ser consultada no site do Prof. História. Então, eu mesmo em sala de aula, como eu sou professora de educação básica, eu já usei várias dissertações do Prof. História, adaptando as proposições didáticas para a minha sala de aula. Quando eu quero usar, vou tentar passar um filme, eu vou lá e vejo se alguém já trabalhou esse filme no Prof. História, porque ali já tem uma série de informações e sugestão de atividades, né? Com história oral, a gente tem trabalhos também. Então, o que a gente vê é uma produção muito intensa, muito criativa e muito potente para ajudar a gente mesmo em sala de aula. Né? E, além disso, como o Prof. História é um programa de amplitude nacional, uma outra coisa fundamental é que essas dissertações trazem muito a marca da história da ditadura militar nas diferentes regiões do Brasil. Então, é muito interessante ler as dissertações do Prof. História, por exemplo, do que foi a ditadura na região do estado de Mato Grosso. Eu me lembro de 2 dissertações defendidas, se não me engano, na Universidade Estadual do Mato Grosso, que falavam sobre as questões de Rondônia. Então, você também tem uma possibilidade de conhecer histórias muito diversificadas sobre o que sobre as faces da ditadura civil-militar. Né? Então, o Prof. História
por ter essa amplitude nacional, também nos traz, nas suas pesquisas, nas suas proposições didáticas, políticas da ditadura, aspectos da ditadura que muitas vezes são desconhecidos por quem vive no Rio de Janeiro ou quem vive no Rio Grande do Sul, né? Então, isso também faz com que essas dissertações defendidas sobre a ditadura civil-militar no Prof. História ampliem também o que a gente sabe sobre a ditadura, né? Então, eu acho que é um quadro muito rico, que vai passando por fases que eu acho que a gente começa com uma angústia muito forte diante do que estava acontecendo ali em 2014, 2015, 2016, mas a partir de um determinado momento, essa angústia se transforma de fato numa investigação sobre como o ensino de história e as práticas didáticas e pedagógicas do ensino de história podem trabalhar esse conteúdo, podem trabalhar esse passado e podem fazê-lo de forma diversificada, de forma criativa, com novas tecnologias, com o uso de diferentes manifestações culturais. Então, hoje, depois de 11 anos, as dissertações são muito menos angustiadas e nos mostram muito mais as possibilidades que a gente tem no ensino de história de combater o negacionismo, mas também de entrar forte nas disputas de memória e fazer da sala de aula um lugar de conhecimento do passado a partir dos instrumentos da história. Alessandra, eu estava pensando aqui durante a sua fala, né, o quanto é importante a gente dar voz assim a todo esse processo que foi dos professores de educação básica aprender a lidar com esse negacionismo ao longo desses anos, né? Porque eu acho que é isso que você está falando, né? Na modificação das dissertações, é a gente se instrumentalizar mesmo, né? De forma a dar escuta, a argumentar, a debater em sala de aula com os alunos, de maneira que a gente consiga construir, né? O conhecimento da forma como a gente entende que deve ser construído em sala de aula no processo histórico. Aí eu queria te fazer mais duas perguntinhas que me veio à cabeça. A primeira é se você achou que o número de dissertações sobre ditadura durante esse período, desde o início do Prof. História até 2024, se ele aumentou ou diminuiu. Porque eu fico muito pensando nessa possibilidade do medo, né? Da preservação dos professores de não entrar num tema, né, que é tão sensível e que cria aí situações em que o professor precisa, né, aprender a lidar com esse tema e que pode, inclusive, trazer algumas implicações dentro do seu ambiente de trabalho. Eu queria saber se aumentou ou diminuiu. E a outra coisa que eu queria falar, que você falasse um pouquinho mais desse acervo dessas dissertações, porque isso é tão importante, né, para os professores de educação básica ter acesso, e é isso, né, o professor vai encontrar vários debates já construídos, vários caminhos, vários documentos, né, já debatidos dentro dessas dissertações do programa, e eu acho que isso é muito importante, esclarecer um pouco para os professores de educação básica como é que é o acesso a esse acervo das dissertações sobre ditadura. Em relação ao número de dissertações, como o Prof. História foi ampliando os núcleos, né? No início ele tinha 12 instituições de ensino superior associadas, depois ele passou a ter 27, depois ele passou a ter 39. E com isso também ele foi se nacionalizando, né? Então a gente tem, de fato, um aumento do número de dissertações que acompanha também o aumento da presença do Prof. História em vários estados do país. E aí, em todas as regiões, a gente vai encontrar dissertações do Prof. História sobre a ditadura civil-militar sendo defendidas, né? Trabalhos sendo desenvolvidos e sendo defendidas. Então, a gente tem um número crescente de dissertações, que eu acho que foram até crescendo mais também, conforme, por um lado, você tinha medo de falar da ditadura, ou você tinha uma autocensura, ou uma censura que era da própria unidade escolar,
Mas isso despertou, e isso motivou alguns professores a falar mais, ou seja, pesquisar sobre o ensino da ditadura diante de um ambiente totalmente adverso. Muitos e muitas falavam e falam da dificuldade de desenvolver nas suas próprias turmas aquelas proposições didáticas que eles elaboram, que eles criam, mas existe ali uma necessidade política, uma motivação política de demarcar a importância do tema e de aprofundar a reflexão sobre o tema justamente nesse momento, ou nos últimos anos, em que a ditadura esteve na arena pública o tempo inteiro. Mesmo que a partir do negacionismo, a partir da defesa que foi feita dela durante o governo Bolsonaro. Então, o medo, a angústia também caminhou muito com o reforço da importância. Quer dizer, mais do que nunca é importante pensar sobre o ensino da ditadura civil-militar. Mais do que nunca é importante, de fato, ler, conhecer, debater, se instrumentalizar para poder não ficar atônito e ficar sem argumentos ou sem saber como agir diante numa sala de aula, diante de alunos e alunas que traziam negacionismos ou então questões acerca da ditadura militar. Né? Então, o número cresceu, mas também o Prof. História foi crescendo. E não me parece que o medo tenha paralisado. Me parece que o medo também foi uma forma de impulsionar o estudo do tema. E sobre o acervo dessas dissertações, no site nacional do Prof. História, você encontra um banco de dados que foi lançado no ano passado. Esse banco está desatualizado porque ele tem 1 ano, mas ali tem cerca de 100 dissertações. E esse banco de dados, você consegue ter acesso direto a todas as dissertações e a proposição didática. Então, se você for no site do Prof. História Nacional e buscar pelo banco de dissertações sobre a ditadura, você vai encontrar lá cerca de 100 dissertações que são que a gente reuniu nesse banco de dados e que lançou o ano passado. E, de fato, tem muitas coisas interessantes. Eu estava falando de uma das dissertações que eu uso na minha sala de aula, e uma das que eu uso é uma dissertação em que a autora, chamada Juliana Hackman, ela reuniu documentos históricos sobre o golpe de 1964. Documentos que se contradizem, que trazem informações diferentes, e todo o trabalho que ela desenvolve é para os alunos interpretarem os documentos e desenvolverem um debate acerca do apoio ou não da sociedade brasileira ao golpe de 64. Então, muitas dessas atividades a gente encontra fontes históricas, a gente encontra todo o encaminhamento das proposições que vale muito a pena conhecer. Né? Também sobre filmes da ditadura. Né? E uma outra coisa que eu queria, enfim, terminar destacando, que eu acho importante, é que esse processo de 2014 até hoje foi o processo em que a Comissão Nacional da Verdade terminou seu relatório final, as comissões da verdade estaduais, municipais, setoriais, muitas terminaram seus relatórios finais, e a gente chegou num momento em que as recomendações e o pós-comissões da verdade foi muito inviabilizado e prejudicado e enfraquecido pela ascensão da extrema-direita. Mas que esses documentos das comissões da verdade, não só os relatórios, mas todos os documentos que foram ou produzidos pelas comissões ou foram reunidos e disponibilizados pelas comissões, estão sendo muito usados nas dissertações da própria história. E isso eu acho uma coisa interessante da gente pensar, que as comissões da verdade também fizeram um trabalho que tem sido o início, a origem, um acervo importante para o que os professores e as professoras estão fazendo em sala de aula. Então, embora as questões das políticas de memória tenham refluído muito a partir do governo Bolsonaro, a gente tem aí também toda uma construção pelos professores de como esses materiais das comissões, como o trabalho das comissões pode chegar em sala de aula. E isso eu acho importante de destacar também, porque é uma dimensão pública, né? É uma dimensão. Eu acho,
Eu acho que é Importante. cada vez mais necessário os professores recorrerem mesmo, né, aos documentos, a esses trabalhos como instrumentos, né, para se pensar uma aula, para se propor, né, alguma questão em sala de aula, isso é importantíssimo. Eu vou ler o comentário da Lucrécia para puxar, né, a apresentação da Lícia, né, a Lucrécia está participando aqui com a gente, né, mandando perguntas e algumas mensagens, e ela escreveu aqui que nos tempos recentes de formadura, ficou evidente em sala de aula que a democracia não é um valor compartilhado por todos os nossos jovens, né? E agora temos em sala a defesa da ditadura por parte dos estudantes. Então, a gente tem aí uma série, né, de fatores que levam os estudantes a reproduzirem determinadas falas em sala de aula, e nós, professores, temos que lidar com isso, né? Então, eu vou pedir para a Alicia se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, né, como professora de História, e apresentar a sua dissertação, falar um pouquinho dessa aplicabilidade em sala de aula. Boa noite, Alessandra, boa noite, Claudiane, boa noite, Lucrécia, está aí com a gente também, né? E a todas e todos que estão aqui nos assistindo, né, que estarão por esse convite, foi importante, né, para mim, a recepção desse convite, eu fico muito feliz, infelizmente, eu não sei, eu fico num misto de sentimentos, assim, quando eu penso sobre a relevância, né, da minha pesquisa. Eu, por um lado, acho que gostaria que nem fosse mais necessária, né, mas, por outro, eu entendo também, né, como a Alessandra falou ali, a importância, e fico contente com o crescimento das pesquisas nessa área, a importância mesmo da gente marcar posição, da gente entender quais são os debates envolvidos e marcar posição. Eu acho que não tem outra palavra, né? Não sei se foi exatamente esse o termo que você usou, mas eu acho que isso ainda se faz necessário, né? A gente percebeu aí que carrega os entulhos, né, desses tempos de ditadura, desse regime autoritário, sobre as nossas costas ainda hoje. Eu, de fato, tomei um susto, né? Eu faço parte aí dessa primeira turma do Prof. História, então, que carrega essas dissertações ainda angustiadas, né? Parte desse primeiro grupo. A Alessandra sabe disso, do quanto a gente se envolve com o tema e se envolve emocionalmente mesmo, né? O quanto a gente se desespera diante das coisas, porque é isso. Eu acho que assim eu consigo falar um pouco do que é o Prof. História para mim, porque ele é a materialização das pessoas de verdade no chão da escola, com os dilemas da vida real, transformados em uma categoria de pesquisa. Então, assim, isso é de uma importância que eu não consigo calcular, a gente não consegue medir. Por quê? Acho que essa primeira, a Alessandra não vai me deixar mentir sozinha. Essas primeiras turmas do Prof. História, eu não sei se isso permanece, né? Eu de fato não tenho contato agora com a galera que está produzindo mais recente aqui nos últimos anos, mas durante um tempo ainda mantive contato. Eu ainda sou uma forte entusiasta do programa, então eu tenho alguns companheiros e companheiras de trabalho que eu indiquei que fizessem a prova, que fossem atrás. 2 companheiras aqui da minha cidade de Petrópolis também fizeram a própria história em turmas posteriores, né? Discutiram também questões importantes, mas eu não sei em que medida isso continua desse jeito. Mas a nossa turma, as nossas primeiras turmas, a gente enfrentava um duplo desafio, assim. Eu poderia dizer até triplo, mas vamos ficar assim nos 2 vieses que eu acho que são centrais aqui. A gente tinha o desafio de dar conta de um programa de mestrado que estava se consolidando, se construindo. Então, a gente teve depois mudanças na grade de horário, a gente teve questões. Então, nós fomos a turma que enfrentamos o maior número de disciplinas, por exemplo. A gente se deparou inicialmente com aquela possibilidade de um mestrado em rede. Então, a gente que estava aqui, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, não sei como foi isso em outras regiões, mas aqui a gente fazia o possível para pegar disciplinas em todas as universidades credenciadas na região, para que a gente conseguisse ter uma pluralidade cada vez maior nos olhares, né? Eu lembro de trocar ideias com meus companheiros
companheiros e a nossa movimentação era sempre essa. Então, eu era vinculada ao UFRJ, né? Fui orientanda da professora Alessandra, mas eu fiz disciplinas na UERJ, na Unirio, na UF, na PUC, só para a seropédica que a gente não foi, eu fui só em evento, né? Não consegui, por questões de horário, matéria lá na Rural. Mas em todas as outras a gente fez, né, cursou disciplinas, teve contato, então, com os professores dessas instituições diversas. A gente tentava cada vez engrandecer mais, né, ampliar mais, assim, o debate, enfim, todas essas questões. Então, a gente tinha essa dificuldade de dar conta de um programa que estava se consolidando e, ao mesmo tempo, a gente tinha uma dificuldade sobremaneira de ficar partindo em defesa do programa o tempo inteiro, porque havia um olhar para o Prof. História como algo menor, algo diminuto, por ser um mestrado profissional. Eu me lembro, e eu acho que eu nem cheguei a comentar isso com a Alessandra, vou contar agora, mas eu me lembro de ter participado de uma roda de conversa com alunos egressos da universidade que eu cursei aqui em Petrópolis. E aí eu era egressa do curso de História, tinha lá egresso do curso de Filosofia, Letras, enfim, outros cursos, né, outras licenciaturas, e nós fomos convidados a participar de uma mesa com os graduandos ali, com a galera da graduação, para contar as nossas trajetórias, o que a gente fez da vida, né, para onde que as coisas caminharam após a graduação. E eu ali precisei publicamente partir novamente em defesa do mestrado, porque, né, fui surpreendida por uma colega ali, professora de filosofia, o tempo todo buscando diminuir, minimizar o mestrado que eu havia cursado, porque era profissional, porque teoricamente, né, o acadêmico seria superior em termos de categoria de pesquisa. Então, a gente foi uma turma que, por ter essa necessidade de defender o programa, a gente viveu intensamente essas proposições, né, essas propostas, essa ideia realmente de transformar o professor da sala de aula pesquisador por natureza, porque, né, a gente começou a entender o quanto a gente trazia marca de autoria nas nossas elaborações, nos nossos planejamentos, na nossa prática docente, né? E a gente começou a se entender cada vez mais e tomar posse cada vez mais desse lugar de pesquisador acadêmico, de pesquisador que está dentro da universidade, que está produzindo conteúdo, que está publicando em periódicos de alta qualidade, que está publicando em congressos, em simpósios, que está viajando, que está discutindo, que está trocando ideias, né? Ou seja, que está produzindo reflexões, debates. Então, assim, isso acho que fortaleceu muito a gente também, estar nesse início e ter essa necessidade de ficar o tempo todo justificando o nosso programa, né? Fez com que a gente também construísse uma identidade, uma identificação muito grande com o programa. E aí, 10, 11 anos passaram-se e a gente vê, né, o programa se avolumando como aconteceu, o número de dissertações, de instituições de ensino credenciadas, grandes nomes da nossa produção, né, de historiadores nacionais, nossa produção nacional, associados ao programa, como são os nossos professores, né? A gente tem uma equipe, não sei como está hoje, mas na minha época, um corpo docente com uma qualidade enorme, sabe? Que nos direcionou mesmo por esse caminho da pesquisa. Isso para a gente foi muito bacana, fez com que a gente ganhasse confiança e pudesse reproduzir mesmo isso. Então, é muito importante eu fazer esse apontamento, assim, de que, para mim, foi um marco, um divisor de águas, entender o ensino de história, que era algo que eu, uma simples professora, fazia como uma categoria de pesquisa. E uma categoria de pesquisa que se justifica com relevância, né? E aí, quando a gente começou a entender, né, pegando o gancho do comentário que a professora Lucrécia fez aqui, eu até fui retomar aqui o comentário, mas pegando o gancho do comentário que ela fez aqui, né, do quanto os estudantes, né, os alunos ali, o pessoal em idade escolar, reproduz esses discursos, né, que a gente situa rapidamente lá no período da ditadura militar, né, e eles vêm reproduzindo esse tipo de discurso, especialmente discursos em defesa, né, da violação, muitas vezes justificando, passando pano para violações, para graves violações de direitos humanos, para graves violações de liberdades, né, ali de expressão e todo tipo de liberdades. Quando a gente vê esses discursos sendo reproduzidos, esses recursos sendo utilizados por jovens de
15, 16, 17 anos ali, em idade escolar, dentro da escola, aí a gente começa a entender a importância do ensino de história, né? Nesse particular, não que não exista uma enorme importância em tantos outros locais, mas ali falando da questão que me motivava, né? Eu pesquiso ditadura militar desde a graduação. Desde a graduação eu já tinha uma afinidade, um interesse pelos temas sensíveis, justamente por buscar uma espécie de, e aí eu volto até o título, né, da minha dissertação, uma espécie de função social mesmo, uma espécie de necessidade para a minha presença, né? Esse aqui é o meu trabalho, é isso que eu faço, e a despeito de toda outra contribuição que a gente dá, né? Porque a sala de aula ela não é só um espaço de reflexão crítica o tempo todo, ela também é um espaço de construção de vínculo afetivo, ela é um espaço de diversas outras interações que são igualmente importantes para esses estudantes e para a gente, né? A gente se constrói como pessoa ali, nessa dialética. Mas, a despeito de tudo isso, eu pensava que havia uma importância central na forma como a gente estava ajudando a conduzir essas reflexões. Porque não é construir um discurso e nem conduzir um discurso, né? Eu entendi que a gente não é ninguém nesse processo da construção de um discurso. A gente ajuda a conduzir as reflexões. E aí, com sorte, você desperta alguns olhares para que eles reflitam, né? E aí a gente começa a entender o ensino de história não só no espaço formal ali da sala de aula, a gente começa a entender que esse ensino de história ele acontece em diversos espaços, né? A Alessandra falou muito aí sobre a questão das políticas públicas, dos lugares de memória, das narrativas midiáticas, aí entrou o advento da internet, agora entraram outros complicadores, não vou nem entrar muito nessa seara porque eu não vou dar conta de tudo isso, mas a questão da inteligência artificial também, né, e dessa produção das fake news aí, acho que complica toda essa história, mas o fato é que a gente tem narrativas dominantes, né, sobre o período ditatorial, que a gente tem, não necessariamente dominantes o tempo todo, né, mas a gente tem disputas de memória que ocorrem em torno desse processo e que na minha análise ali, naquele momento em que eu estava me deparando com a dissertação do Prof. História, precisavam ser analisadas e a gente precisava entender para onde a gente ia caminhar. Eu acredito que eu humildemente ali fiz uma sinalização de um caminho, né? Eu busquei trabalhar com as memórias que os jovens em idade escolar tinham produzido aí desse período, ainda que não tenham vivido, né? Ou seja, um discurso que vinha enraizado. Então, eu fui entendendo de onde eles tinham esses discursos e quais eram esses discursos. A gente, de fato, entendeu, infelizmente, né? Então, eu venho aí do grupo dessas dissertações angustiadas. A gente entendeu, infelizmente, que ainda havia uma flexibilização muito grande, né, dos conceitos ali, por exemplo, de democracia e de direitos humanos. Né, o que eu entendi nos grupos em que eu analisei é que democracia e direitos humanos, para a maioria dos alunos, eram conceitos plenamente cambiáveis se houvesse a ideia de um bem maior, essa ideia de uma garantia da lei e da ordem. Esse discurso, né, era muito sedutor para esses adolescentes naquele momento. E ainda hoje eu vejo ecos desse discurso, menos. Confesso que fico otimista analisando a evolução na sala de aula nesses 11 anos que se passaram aí. Mas eu ainda vejo e sinalizei ali na minha dissertação que talvez o caminho fosse, de fato, uma reelaboração desse discurso que circula na sociedade. Então, assim, a gente, como professor de história, tinha um espaço privilegiado de ação. Eu cheguei a analisar ali na dissertação, passar brevemente por uma análise de como que as coisas acontecem em períodos de redemocratização, né? E aí analisei um pouquinho, mencionei um pouquinho o ferramental jurídico que acontece quando a gente tem aí momentos de graves violações de direitos humanos, né? A ideia da justiça de transição, das políticas públicas ali de reparação. E aí eu
fiz uma defesa ali na minha dissertação de que o ensino de história poderia ser entendido como um braço dessa reparação, um braço dessa justiça de transição. A minha ideia era que o ensino de história, e aí não necessariamente restringindo-se à sala de aula, a sala de aula foi o espaço que eu tive de análise ali, aí a gente finalizou a dissertação com uma proposição didática, né, de trabalhos que levassem a uma reflexão sobre, especialmente, direitos humanos e democracia, para que a gente conseguisse pôr uma consolidação desses valores, né, para que eles não fossem tão negociáveis como vinham sendo para aqueles jovens, mas entendendo que a gente precisa atuar nesse discurso que perpassa toda a sociedade. Então, eu cada vez mais, e até depois de defendida a dissertação, eu não prossegui com o doutorado ainda, mas eu recebo com muita alegria no coração a notícia de que o Prof. História está em vias de inaugurar o doutorado, né? Quem sabe, eu fui atravessada por outros projetos, fui atravessada por uma maternidade gemelar, e a gente sabe também o quanto é difícil ser pesquisadora no Brasil sendo mãe, né? A gente trava essa luta também. Então, pretendo voltar novamente os meus olhos, mas eu não abandono essa pesquisa porque eu estou na sala de aula todos os dias, eu estou nessa sociedade todos os dias e a gente tem produzido, né? A gente tem produzido com os alunos. Algumas questões me atravessaram nesse momento. Eu trabalho em um município, sou concursada numa rede municipal pequena aqui próximo da minha cidade, e a gente chegou muito perto de 2018 com o pedido ali da Secretaria de Educação de montagem de uma sala de memória, e eu confesso que eu tive medo e recuei. Vocês estavam falando aí sobre essa questão de muitos professores não terem essa facilidade, né, de falar sobre o tema. Ali eu recuei, por quê? Porque eu era a professora de História da rede que tocaria o projeto, só que essa proposta estava vindo do poder público, e naquele momento que a gente estava, eu não entendia qual era a conotação que eles iam entregar para aquele projeto depois, que levaria o meu nome. Então, eu não tinha certeza, né? Naquela ocasião, a sala de memória falaria sobre a passagem das tropas no dia do golpe, das tropas que vinham de Minas por essa cidade, por Areal, que é uma cidade pequena aqui vizinha de Petrópolis, né? E, se eu não me engano, o Hélio Gaspari menciona, inclusive em um dos livros dele, essa passagem dessas tropas. E aí a ideia, a gente tem algum documental ali de fotografia, de depoimentos, algumas questões que eu cheguei a coletar, e, enfim, até tem esse material, mas nada foi feito com ele, porque depois eu fui entendendo que poderiam ser feitos outros usos políticos disso, e eu tive medo, eu recuei porque eu tive medo de estar envolvido em um uso político que eu não considerasse adequado, né? Que é isso, são esses riscos. Mas a gente sempre flertando com isso, né? Olícia, deixa eu só fazer uma observação que eu acho que é muito importante de uma coisa que você sinalizou no início da sua fala, que é sobre a defesa do Prof. História, e como o Prof. História no início era visto como uma coisa menor. Isso está intimamente ligado à nossa profissão de professor da educação básica, né? Nós que temos pós-graduação, mestrado, doutorado, somos constantemente questionadas de por que nós estamos na educação básica com essa qualificação. Isso demonstra o preconceito que se tem, né, do professor de educação básica especializado, né, com títulos, e eu acho que o Prof. História também veio para sinalizar a importância, né, dessa formação continuada de professores da educação básica. Acho que o trabalho é primordial, eu acho que o trabalho é um dos mais importantes, né, para a nossa categoria de professores, e eu acho que isso é o que você sinalizou no início, né? A gente tem que fazer a defesa de que professores da educação básica devem fazer formação continuada, né? A Alessandra sinalizou de como a gente produz, de como a nossa atuação em sala de aula é uma atuação de produção, né? Que é própria da nossa função. E eu acho que isso ainda é muito difícil de algumas
pessoas entenderem essa questão, né? Nós somos professores de educação básica, nós somos pesquisadores, mas nós estamos diariamente produzindo. Quando a gente leva textos, reflexões, construção de quadro, dialogado para a sala de aula. Então, acho que isso é importantíssimo, essa sua fala, né, para a gente entender o lugar da educação básica também, né, nesse contexto de preconceitos que ainda tem. Né? Então, acho que isso é primordial, assim, a gente pensar. Eu espero que você se anime para fazer o doutorado, que já está aprovado, né, Alessandra? Já está aprovado, já tem... A gente está fazendo a seleção a gente vai começar a seleção da segunda turma. Ai, que show. 2026. Já está em funcionamento, então, só não houve defesas ainda, né? Isso. Alessandra, para a gente concluir, a gente tem aqui uma pergunta da Lucrécia, né, que queria que você falasse um pouquinho mais sobre a formação dessa base de dados, tá, do Prof. História, né, se teve captação de recursos, né, foram os orientandos que trabalharam nessa construção da base, existem outras bases sendo montadas, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa base de dados. Tá. Bom, essa base foi montada por mim e pelo professor Renan Birro, da Universidade de Pernambuco. Então, como eu estava fazendo uma pesquisa justamente sobre as dissertações do Prof. História sobre a ditadura civil-militar, eu estava acompanhando e fazendo busca sempre na plataforma Sucupira, né, no portal Educapes, onde são postadas, são carregadas as dissertações do Prof. História, no próprio site do Prof. História. Então, eu estava sempre buscando, fazendo uma busca permanente nesses espaços, nesses lugares sobre as dissertações. Então, eu mesma fui montando uma base de dados minha, né, com os títulos das dissertações, muitas vezes o texto das dissertações. E quando chegou o ano passado, então, a gente estava, de alguma forma, rememorando, né, os 60 anos do golpe de 1964, e aí eu fiz a sugestão à Comissão Acadêmica Nacional que a gente pudesse lançar essa base de dados, já que eu já tinha reunida no meu computador, reunidas as dissertações que alcançavam quase 100 trabalhos, né? E aí o Renan, que é o AIS das tecnologias, o Renan conseguiu, então, montar essa base de dados, onde você pode procurar por título, você pode procurar por região, e você tem acesso, então, ao texto dessas dissertações. Então, como eu vinha trabalhando desde 2018 nessas dissertações, eu já vinha todos esses anos, cada vez que tinha um novo preenchimento das dissertações defendidas pelas instituições do Prof. História, e isso era publicado na Sucupira, eu ia, procurava o texto, fazia uma busca por nome, por resumo, por palavra-chave, salvava o texto no meu computador, e a partir daí a gente montou essa base, né? E nesse mesmo modelo, eu não conheço outras bases montadas do Prof. História, mas existem muitas pessoas pesquisando já essas dissertações, que são cerca de 1.500 dissertações. Então, é um acervo muito amplo, né? E existem trabalhos específicos que buscam, por exemplo, fazer um levantamento de trabalhos que tenham a ver com a Lei 10.639, a Lei 11.645. Então, pessoas que já estão buscando fazer um estado da arte do Prof. História em relação à história local ou em relação às perspectivas de educação patrimonial que são desenvolvidas no Prof. História. Mas isso você vai encontrar mais em artigos em periódicos, do que uma base montada que é para te dar o nome do autor ou autora, o título da dissertação e o link para você ter acesso ao texto e à proposição didática. Show, Ale. Alessandra e Lícia. Primeiro eu quero finalizar aqui fazendo um enorme agradecimento, né, em nome da Ampur Rio, em nome dos professores da educação básica, da qual também sou representante. Acho que esse debate que a gente fez, esse bate-papo que a gente fez é importantíssimo para a nossa categoria, né, compreender, né, o papel do Prof. História,
como professor da educação básica, também é um pesquisador, também é um produtor, é fundamental. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel de conversar sobre temas que são importantes, né, dentro do Prof. História e dentro da nossa profissão, que é estar numa sala de aula de educação básica. Eu vou repassar a fala para vocês, darem as considerações finais e concluírem, e novamente agradecer enormemente a você, Alessandra, e você, Lícia, por terem topado participar desse evento, que é Ampurrio, a Escola, que a gente espera que tenham muitas outras apresentações para a gente cada vez mais se aproximar desse público que é a educação básica dentro da instituição que nos representa, né? Como a Alessandra falou no início. Então, vou começar pela Alessandra, as considerações finais, e depois é você, Lícia. E eu fiquei por último. Que responsabilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o Prof. História, falando um pouco sobre ensino de História e ensino da história da ditadura civil-militar. Acho que, enfim, foi uma oportunidade muito boa. E eu gostaria de terminar chamando a atenção para um último aspecto que eu acho que eu não falei na minha primeira fala. Eu acho que o Prof. História, por fim, também possibilita que a gente construa novas conexões entre universidade e escola pública e escola básica. E isso é fundamental porque isso tem também transformado a universidade. Geralmente, a gente pensa que os professores chegam, os professores e professoras chegam no Prof. História e eles têm aula sobre teoria da história, o que é fundamental, aula sobre história local, gênero, documentos históricos, tecnologias da informação, e com isso tudo eles estão aprendendo muito e estão fazendo a sua formação continuada, né? E é tão importante. Mas eu queria destacar, por fim, também, que a entrada desses professores e dessas professoras na universidade tem impactado o próprio campo do ensino de história. Esses professores e professoras, quando levam para a universidade o que viveram no dia anterior nas suas escolas, quando levam para a universidade a diversidade de espaços escolares que existe no país, que existe numa região, que existe numa mesma cidade, esses professores e professoras, quando colocam as suas criações, as suas ideias, os seus dilemas da escola básica, eles também têm obrigado os e as docentes da universidade a recolocar seus arsenais teóricos, a repensar as suas interpretações e as suas próprias agendas de pesquisa. Então, eu queria colocar, por fim, que essa estrada do Prof. História é uma estrada de muitas trocas e de muitas influências recíprocas. Quem dá aula no Prof. História, como professora, né, no meu caso, também é interpelado e é obrigado a pensar em novas questões, rever os seus estudos, rever as suas pesquisas, as suas conclusões, a partir das experiências que os professores e as professoras da educação básica colocam para a gente. Eu acho que isso é muito enriquecedor para a universidade, ter uma agenda de pesquisa que realmente dialogue com aquilo que está colocado como desafio e potencialidade na educação básica. Então, eu não gostaria de terminar esse encontro sem falar sobre isso, sem falar sobre como os professores e as professoras da educação básica também têm renovado a universidade através do Prof. História. Muito obrigada, gente. Lícia. Eu também queria agradecer. Foi uma experiência bacana poder discutir um pouco, falar sobre isso. Eu acho que é muito bacana ouvir a Alessandra falando, né, do quanto a chegada dos profissionais que estão ali na linha de frente da escola básica também transforma a universidade, né? Eu acho que, assim, como eu falei, né, assim, no início a gente tinha essa luta por essa defesa do Prof. História, dessa validade, né, e da nossa própria defesa, né, como profissionais e da nossa importância na sociedade. Acho que antes isso estava ali na arena, né? Então é bom te ouvir falando que isso hoje é a agenda de pesquisa da universidade, né? Modificou as agendas, assim. Eu acho que isso é muito bacana da gente ouvir, é muito interessante, acho que é o caminho, e já houve muita transformação, eu já enxergo muita transformação nesses 11 anos,
em relação a isso, né? Como a Claudiane falou ali, muitas pessoas perguntam, mas você... Eu já ouvi algumas vezes, mas você tinha que estar na universidade. Você não é professora de uma rede municipal, de dar aula para um sexto ano, e todo ano eu tenho um sexto ano. Eu brinco que eu sou rainha do sexto ano, porque eles sempre me dão um sexto ano, todos os anos, e eu gosto, é muito importante na gente começar, a gente entender como que se constrói ali essas reflexões desde cedo, né? Nessas pessoas. Então, eu acho que isso é a questão central para mim. Desculpa. Isso é a questão central para mim nesse debate. A importância do ensino de história como categoria de pesquisa, né? E aí acho que a ditadura militar é o meu tema de afeição, de maior afinidade, mas poderia ser qualquer um deles, né? E assim, eu poderia ficar, né? Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre a importância de se pesquisar a ditadura militar, porque, né, por todas essas questões, esses desdobramentos no presente que a gente vê, mas eu acho que entender o ensino como uma categoria de pesquisa é a chave para toda essa discussão. Então, assim, eu fico realmente muito, muito satisfeita de ter feito parte. Mudou, de fato, a minha concepção, a minha ótica mesmo para a própria história, para a própria disciplina, né, da história, a nossa própria função dentro dessa sociedade. E essa ideia de entender a nossa importância nessas disputas de memória, né? Nessa grande arena que é o ensino de história mesmo, que são as narrativas, o que é a memória. Acho que o ideal a minha pesquisa passou muito por memória, né? E essas disputas de memória, elas separam ali as nuances do nosso trabalho. Então, eu acho que é fundamental a gente também reconhecer esse avanço, essa contribuição do prof para que isso acontecesse, e da própria universidade, que eu tenho visto também, são pesquisadores jovens acessando a universidade e acessando formação acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, intercâmbios culturais e de pesquisa que vão enriquecendo. E essa conexão com o chão da escola, com a educação básica, eu acho que coroa esse processo, né? Então, eu fico muito satisfeita de fazer parte, ter feito parte dessa primeira turma, de ter sido convidada aqui por vocês para falar um pouco sobre a minha experiência, porque, de fato, é uma experiência muito rica, que me orgulha muito, e continuo sendo uma militante em defesa do Prof. História, assim, mesmo sabendo que hoje ele já está enorme, já nem precisa mais de defesa, assim, tanto, né? Mas... Não precisa mesmo não, Lícia, já está consolidado. E se você quer saber, eu também sou a rainha do sexto ano, tá? Você também? Ai, que coisa boa! E é muito bom também poder levar isso para os alunos, né? Eu trabalho num município muito pequeno em que poucos alunos sonham em acessar o ensino superior. Ainda é muito reduzido o número de alunos ali que chegam à graduação, né? Então, falar sobre mestrado, sobre eles entenderem que isso é representatividade também, sabe? A professora deles, que eles às vezes chamam de tia, que é tão próxima, ela fez um mestrado numa universidade pública, numa cidade grande, numa capital, e isso é uma realidade que talvez seja possível para mim, porque se ela está aqui do meu lado, né, e passou por tudo isso, então isso também acho que é bacana da gente levar para dentro da educação básica. E a valorização. A gente está sempre estudando. E a valorização, de fato, da nossa categoria e do magistério, da docência na educação básica, né? Bom, Alessandra e Lícia, eu quero agradecer mais uma vez. A gente está finalizando o nosso evento de hoje. Quero convidar a todos, né, para acompanhar as próximas, né, apresentações. E agradecer muito a Ana, que está aqui também nos auxiliando, né, nessa gravação, nesse evento de hoje. Muito obrigada, Ana, e agradeço ao público também que vai assistir ao nosso debate. Muito obrigada. Obrigada.